Olha só que reportagem curiosa. Você já ouviu falar do Vaticano, né? O Vaticano, que é o menor país do mundo, que é a sede da Santa Sé, que é onde fica o Papa, no caso hoje o Papa Leão XIV. Mas o que eu acho que você não sabe é que tem um paraisense que trabalha no Vaticano há quase 2 anos. E eu conversei com ele e ele contou os bastidores sobre como que é trabalhar no Vaticano. Vamos acompanhar? Nas últimas semanas, os olhos do mundo se voltaram para o que estava acontecendo no Vaticano. Desde a morte do Papa Francisco no dia 21 de abril, até a realização do conclave que elegeu o Papa Leão XIV, todos queriam saber sobre os acontecimentos. Como seria feito o funeral e como estavam os preparativos para a eleição de um novo pontífice. O que pouca gente sabe é que todas essas informações geradas para diversos países do mundo acontecem em um departamento específico lá do Vaticano. E uma das pessoas responsáveis por essa função é um paraisense com o qual eu vou conversar agora. Seja bem-vindo, Túlio Fonseca, à Líder TV. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, muito obrigado. Uma alegria falar com vocês, com você também, Flávio. Alegria nossa. Eu já começo te perguntando como é que você foi parar aí no Vaticano? É um longo percurso. Fazem 6 anos que eu estou aqui em Roma. Sou paraisense, descendente de italiano, né? Os migrantes que chegaram aí na nossa cidade. E comecei a trabalhar com comunicação logo depois que me formei no ensino médio e sempre ligado à realidade religiosa. Então foi esse percurso como também membro e jornalista da Canção Nova, TV aí do Brasil. Vim parar aqui em Roma como correspondente e dentro desse percurso apareceu uma oportunidade no Vaticano e eu decidi ficar aqui. Fazem quase 2 anos que eu trabalho já na Rádio Vaticano, no Vatican News, que pertence, podemos dizer, ao Ministério de Comunicação do país, que é o Vaticano. Ô Túlio, quase 2 anos, né, que você disse que está aí. Nesses praticamente quase 2 anos, você imaginava que em tão pouco tempo, trabalhando no Vaticano, fosse passar por algo tão importante quanto, infelizmente, a morte de um Papa e logo depois um conclave? Olha, sinceramente não. Uma porque a nossa ligação com o Papa Francisco, o nosso afeto por ele, era tão grande que nós não imaginávamos que o perderíamos tão rápido. Por mais que tinha a idade avançada e todas as coisas que foram acontecendo no que diz respeito à sua saúde, mas os últimos anos foram nos mostrando a fraqueza, né, e tantas realidades da sua saúde. Então, foi um acontecimento, eu posso dizer desse modo. Não esperava, ao mesmo tempo que é uma grande responsabilidade estar aqui e comunicar como mídia oficial. Posso dizer também que é uma grande oportunidade, porque é algo histórico, mexe com a gente, todo o mundo olha para o Vaticano e nós sabemos da importância que também tem esse efeito conclave, eleição de um Papa, aquela chaminé, a fumaça branca, e também o respeito e o amor que os cristãos, os católicos têm pela figura do Papa, mas também todo mundo tem o olhar voltado para ele como um chefe de Estado. Ô Túlio, você falou aí do Papa Francisco, como funcionário, né, eu vou me referir assim, do Vaticano, como que era a relação dele com vocês, especificamente a sua com ele, né? Então, eu encontrei o Papa Francisco algumas vezes, inclusive em outubro do ano passado, no dia 31, nós tivemos a nossa última reunião enquanto departamento aqui da comunicação com o Papa, e ele acolhia ali todos, dava suas palavras, suas orientações como um chefe mesmo, podemos dizer assim, e claro, com aquela simpatia, com aquele bom humor, no final ele fazia questão de cumprimentar todos. Inclusive, algo que nos marcou foi que nessa última vez, nesse último encontro, nós brasileiros pedimos para tirar uma foto com ele com a bandeira do Brasil, ele aceitou. Me lembro da primeira vez que eu encontrei e eu pedi um abraço e ele abriu os braços para me abraçar. Então, ao mesmo tempo que como responsável desse país tão pequeno, mas tão grande, podemos dizer assim, no que diz respeito à dimensão da fé e também, claro, das tratativas de paz, de tudo aquilo que o Vaticano engloba, o Papa Francisco sabia de tudo que acontecia e dava as direções. Ele sempre foi muito, muito atento. Túlio, você acabou de falar então sobre essa questão, né, dessa convivência de vocês, a relação com o Papa Francisco. Qual a expectativa de vocês enquanto funcionários, então, do Vaticano com o Papa Leão XIV agora, né, que é o novo chefe de vocês?
Sim, a figura do Papa impacta diretamente o nosso trabalho, é de grande importância. Muda, claro, o estilo de governo, assim nós chamamos. O Papa governa a Igreja, mas sobretudo o Estado do Vaticano. Nós acolhemos com muita alegria a eleição do Papa Leão XIV. É toda uma novidade, podemos dizer assim. Aos poucos nós estamos tentando entender, porque é tudo muito recente, acontece muito rápido, né? O funeral do Papa Francisco foi há poucos dias, de repente já tem um novo Papa. Então qual vai ser, podemos dizer, o motivo, a direção do seu pontificado? Ele já tem falado com muita assertividade sobre a paz, sobre o seu desejo de fazer com que o Vaticano viva essa dimensão da espiritualidade. Nós acreditamos que para o nosso trabalho isso também vai ser muito importante, porque nós comunicamos o Papa. O nosso slogan é Vatican News, levando o Papa até você. Então, com certeza, levaremos o Leão XIV a todos aí do Brasil com muita alegria. Ô Túlio, como que foi trabalhar esses dias aí? Velório do Papa Francisco e conclave do Papa Leão XIV. Foi muito intenso, claro que teve o cansaço, isso não dá para negar, porque por mais, né, como eu disse anteriormente, o Papa Francisco vinha de uma doença, de uma recuperação, nós não imaginávamos que aconteceria assim tão rápido. Então foi o susto da morte do Papa Francisco e depois a rapidez que tudo acontece. Então foram dias intensos de trabalho de manhã até o fim da noite, posso dizer madrugada, tantos dias, mas com esse desejo de fazer com que tudo aquilo que nós estávamos vivendo aqui não ficasse só nesse ambiente, porque hoje com a comunicação, com a internet, com tantas facilidades tecnológicas, as pessoas podem viver de uma maneira muito mais próxima. Então, apesar do cansaço, nós tentamos fazer tudo com eficácia para que todos pudessem participar, seja da despedida do Papa, seja da expectativa do conclave e agora da eleição, então, do Leão XIV, do início do seu pontificado. E então, além do cansaço, também posso dizer que tem essa gratificação de poder ter feito um trabalho que atingiu outras pessoas. O departamento aí de vocês é o responsável por traduzir, né, o que acontece aí no Vaticano, especificamente aqui para o Brasil, né, que é onde você trabalha aí. Isso, eu trabalho na redação de língua portuguesa para o Brasil. Também tem português para a África e também tem português para Portugal. No escritório, no departamento que eu trabalho, existem pessoas que representam 54 idiomas. Ou seja, nós escutamos todas as línguas do mundo todos os dias e umas redações são maiores devido ao alcance, até a presença de católicos naquele país, outras são menores, mas nós traduzimos as palavras do Papa, nós falamos também daquilo que acontece no Vaticano, na Igreja aí do Brasil, também tudo aquilo que é relacionado ao mundo, porque o Vaticano é um país e tem o seu impacto em tantas realidades, tem representatividade na ONU, então isso também diz respeito ao nosso trabalho, mas o foco principal, claro, são as palavras do Santo Padre. Específico na redação onde eu trabalho, somos 7 brasileiros que fazemos todo o possível para que aquilo que sai aqui do Vaticano chegue aí no Brasil. Túlio, você está aí praticamente na entrada do Vaticano, né? Assim, vamos dizer que seria a entrada do país Vaticano, aí é onde você está. Ao fundo está a Basílica de São Pedro, é isso mesmo? Isso mesmo, essa é a via da conciliação, né, como é conhecida. Aqui ainda é Roma, o Vaticano começa ali, bem pertinho da Praça São Pedro. Esse é o caminho que, inclusive, eu estou aqui do lado, onde os peregrinos, que está tendo o jubileu desse ano, né, fazem a peregrinação para passar na Porta Santa. Ali a Basílica de São Pedro, foi ali que nós vimos pela primeira vez o Papa Leão XIV, que os fiéis viram ali a fumaça branca, ali que acontece tantas coisas, e esse caminho posso dizer, aquele caminho que enche o coração daqueles que chegam aqui para conhecer o Vaticano, porque tem essa vista maravilhosa, que é a Basílica de São Pedro, essa cúpula que realmente, como diz aquilo que é o significado da colunata de Bernini, é um abraço para todos, então é isso que nós vemos aqui. E só para terminar, Túlio, como que é para você trabalhar aí no Vaticano? É uma graça e uma responsabilidade. Eu faço um trabalho que me faz feliz. Eu gosto muito daquilo que eu faço. É uma experiência muito gratificante realizar esse tipo de trabalho, sabe? Porque nós sabemos do efeito, do impacto que algumas palavras do Papa, aquilo que também são os documentos da Igreja, pode causar na vida das pessoas. Impactos positivos. Então nós tentamos fazer isso com muita disposição para dar o nosso melhor. Então eu me sinto feliz por esse trabalho. E a responsabilidade que eu falo é porque, como fonte oficial, muitas pessoas vêm aos nossos canais de informação para saber se aquilo é de fato verdade. Nessa época de tantas fake news, hoje nós também tentamos
ao máximo da comunicação rápida para as pessoas não criarem coisas que não são verdades na cabeça. Então, a responsabilidade parte daí. Mas eu posso dizer que me sinto feliz. Não imaginava que esse seria o meu caminho, mas isso me traz uma gratidão imensa. Túlio, eu te agradeço mais uma vez por ter tirado um tempinho aí para falar com a Líder TV, aqui de São Sebastião do Paraíso, né? Que também é a sua terra. Muito obrigado pela sua participação. Engrandeceu demais, principalmente aqueles que não sabiam que você era daqui, né? Que estão te conhecendo agora. Saber, principalmente que nós temos um paraísense que nos representa aí no Vaticano. Muito obrigado. Eu que agradeço, amo São Sebastião do Paraíso, é a minha cidade, a minha origem, então para mim também é uma alegria representar a nossa cidade aqui e trazer todos no coração, e agradeço também a você, a todos aí da TV que me acolheram com tanto carinho. Obrigado. Bacana, né? Tenho certeza que tem muita coisa aí que você não sabia. Quer saber mais coisa a respeito do Túlio? Segue ele no Instagram, @TúlioFonseca, Túlio com TH. E para todos vocês, muito obrigado pela